Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Quantos vieram nesta noite para ouvir a palavra de Deus? Fala assim, Senhor Jesus. A igreja, toda a igreja. Senhor Jesus, usa o Samuel para falar conosco nesta noite. Amém, assim será. Glória a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 23. Maravilha. Lucas, capítulo de número 23. Eu gostaria de ler o verso 33 com os irmãos. E na sequência nós lemos a partir do verso 39. Lucas, capítulo de número 23, verso 33. Na sequência a gente dá um salto até o verso 39. Louvado seja Deus por este culto, louvado seja Deus por essa boa oportunidade de estarmos na presença de Deus, né, irmãos? Deus é bom. Diz assim a palavra de Deus, verso 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Verso 39. E um dos malfeitores que estava pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, curva sua cabeça, oremos ao Senhor. Soberano Deus e querido Pai, no nome de Jesus, nós oramos a Ti. Pedimos a Deus que o Senhor fale conosco, que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor nos instrua através da Tua palavra, que o Senhor nos edifique, nos console através da Tua palavra, Senhor. É certo que sozinho eu não consigo, sozinho nós não conseguimos fazer nada, Senhor. Sem Ti nada nós podemos fazer. Nós precisamos da cooperação do Teu Espírito Santo. Esteja conosco, Senhor. Toda barreira que for contrária à boa exposição da Tua palavra, que no nome de Jesus seja repreendida e que o Teu nome venha a ser glorificado, Senhor. Que esta palavra vá de encontro à alma daquele que está aflito, que esta palavra, Senhor, possa transformar a mentalidade de pessoas e que em tudo isso, ó Deus, o Teu nome venha a ser glorificado. Eu oro com o perdão dos meus pecados, perdão dos nossos pecados e Te agradeço no nome de Jesus, Teu Filho. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Eu lembro que quando eu tinha aproximadamente uns 8 anos de idade, aquela festa, né, que todo aluno faz quando o professor falta e você acha que a aula é livre. E aí, às vezes, vem um professor substituto para acabar com a alegria da criançada, né? E eu lembro que uma vez minha professora havia faltado, pensando que ia ser aula livre, veio a professora substituir. E essa professora, quando ela veio substituir, ela fez algo que talvez se ela fizesse hoje, ela poderia até perder a vaga dela naquela escola. Ela se assentou e ela começou a contar a história da crucificação para a gente. E aquilo me impactou. Me impactou que eu cheguei em casa e eu comecei a contar a história para o meu pai. Meu pai estava afastado da igreja. E eu lembro que eu comecei a contar aquela história e algumas coisas eu me perdia, meu pai me ajudava. E eu olhei para ele e falei: "O senhor conhece essa história?" Ele falou: "Conheço essa história." E então aquilo me impactou e a gente cresce. E a gente entende que Ele morreu e morreu pelos nossos pecados. Mas a grande pergunta que deve ser feita é: por que Jesus precisou morrer por nós? Por que precisava ser Jesus? Por que não podia ser um ser humano? A gente sabe que em Gênesis capítulo de número 3 é quando o homem ele quebra a sua aliança com Deus, ele comete o pecado da desobediência, e veja que esse pecado ele é interessante pelo seguinte fato: era um homem dizendo assim para Deus: você já não é mais a minha referência. O meu desejo, a minha vontade, o que eu quero agora é a minha referência. A partir de então, todos os homens que nascem, eles se tornam
obviamente, pecadores, porque estavam todos em Adão, e todos que nascem posterior a Adão também nascem pecadores. Romanos capítulo de número 3 e Romanos capítulo de número 5, Salmo 51, mostra claramente essa ideia de que todos nascem pecadores. Você pode pegar uma criança, você não ensina ela a mentir, você não ensina ela a bater, você não ensina ela a agredir, você não ensina ela a bagunçar, você não ensina nada disso para ela. E ela sabe fazer tudo isso naturalmente, porque ela já nasce com essa natureza pecaminosa. Então não pode ser o homem que paga o preço que o pecado exige, porque Deus disse que o homem ia morrer quando ele pecasse. Só que a morte que o homem vai começar a experimentar é uma morte física e uma morte espiritual. Mas essa morte ainda não supre aquilo que Deus exige que seja pago pelo pecado. Ou seja, o homem não pode morrer para pagar os seus próprios pecados. Porque mesmo que o homem morra para pagar os seus próprios pecados, esse sacrifício que o homem faz não é suficiente para poder redimir a sua alma. E a ofensa do ser humano, ela é eterna, então precisa de alguém que é eterno e que é sem culpa. Por isso que Jesus precisou encarnar e morrer no meu e no seu lugar. Porque a ofensa do homem é eterna e o homem é pecador. Mas até Cristo vir, Deus estabelece o sacrifício como um meio do ser humano ter a expiação do seu pecado, ter a retirada do seu pecado. Então pega um animal, coloca a mão direita na testa dele, faz confissão de pecado e o animal morre. Mas esse sacrifício, ele não é um sacrifício vicário, ele não é um sacrifício que vai durar para sempre. No ano seguinte, o camarada tem que ir de novo até o sumo sacerdote, colocar a mão sobre a cabeça do animal, fazer confissão de pecado e aquele cordeiro vai e morre. No ano seguinte, o camarada coloca a mão direita na cabeça do animal, faz confissão de pecado e o animal morre no lugar daquele homem. Então todos os anos precisava fazer esse sacrifício. E Cristo vem e de uma vez só, ele foi o sumo sacerdote e ele foi o cordeiro que morreu pelos nossos pecados. O sacrifício daqueles animais, todo ano tinha que fazer de novo. E já fazem 2000 anos que um sacrifício só, o sacrifício de Jesus, é suficiente para poder nos redimir dos nossos pecados. E esse texto, ele é muito interessante, porque além de estar falando a respeito da crucificação de Jesus, da maneira com a qual Jesus nos salvou, esse texto ele também está mostrando quais tipos de pessoas Jesus veio salvar. E eu acho que essa é a parte mais impactante do texto, porque Jesus ele está salvando um ladrão, e isso nos tira do legalismo. Isso tira de nós a ideia de que nós somos salvos pelas nossas próprias obras, pelos nossos próprios méritos. Mostra quais tipos de pessoas Jesus está ali na cruz morrendo. Está se cumprindo Isaías 53, verso 12, que diz que com os malfeitores ele seria contado. Então ele está com um ladrão, um malfeitor à sua esquerda e um à sua direita, e Jesus está ali condenado, ele está literalmente como um condenado. E ele está ali justamente para salvar toda a humanidade. Mas o fato dele ter salvado um homem ali na cruz e um outro ter ido para o inferno após sua morte, tem muito a falar conosco. E eu gostaria de começar falando a respeito da condenação destes homens. Porque eles estavam condenados por Roma. Roma dava o sinédrio, ou seja, a oportunidade de judeus julgarem algumas coisas entre eles, mas as coisas mais pesadas da sociedade vinham para Roma resolver. E a crucificação era a forma mais cruel de punir alguém. Só as piores pessoas da sociedade iam para a cruz. Jesus literalmente morre no lugar de Barrabás, era para estar aqueles dois malfeitores e Barrabás no meio, e Jesus toma a cruz de Barrabás, morre no lugar dele, e isso tipifica o que ele fez por todos nós. Mas eles estão condenados por Roma por causa das atitudes que eles tomaram durante a sua vida. Mas antes deles serem condenados por Roma, havia uma condenação da parte de Deus sobre a vida deles. Porque João capítulo 3, a partir do versículo 18, mostra que aquele que não crê no nome do Filho unigênito de Deus, ele já está condenado. A Bíblia diz que aquele que vive pecando é do diabo. Eles estão condenados por Roma, mas eles também estão condenados por Deus. Mas a boa notícia é que crucificaram aqueles rapazes do lado do Salvador, e o Salvador
pôde salvar um daqueles homens. E isso nos mostra, irmãos, que o homem sozinho não pode se salvar. Existe uma condenação sobre aquele homem que sozinho ela não pode sair, que é uma condenação que vem da parte de Deus. Era o próprio Deus que havia condenado ele, mas crucificaram ele do lado do Salvador. E quando ele morre apenas condenado por Roma, porque ele já havia sido absolvido pela graça de Deus. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele está condenado duas vezes, ele está condenado por Roma, ele está condenado por Deus, mas quando morre, ele morre condenado apenas por Roma. Esse homem estava ali por conta de todos os feitos errados da sua vida. E aqui eu extraio o primeiro ponto dessa ministração, é que Jesus ele está disposto a salvar a escória da sociedade. Só ia para a cruz as piores pessoas da sociedade. E ele pega aquele camarada que é das piores pessoas da sociedade. Uma pessoa que já não pode mais estar no convívio social. Ele está na cruz porque ele não pode estar no meio de outras pessoas. Ele está naquela situação por causa da conduta dele. E naquele momento, na última oportunidade da sua vida, ele tem um encontro com o Salvador. Isso mostra para nós o tipo de pessoa que Jesus gosta de salvar. Jesus gosta de salvar aquele que é o adúltero, aquele que é o mentiroso, aquele que é o traficante, aquele que é o pecador. É essas pessoas que Jesus quer salvar. São essas pessoas que Jesus quer fazer uma obra na vida delas. A cruz revela isso para nós. Jesus ele está disposto a salvar a escória da sociedade. As piores pessoas que você imaginar. O pastor Jerry leu aqui, palavra inicial. Marcos capítulo de número 5. O camarada perturba a sociedade. O camarada não pode ficar entre a família dele. O camarada vive aonde um ser humano não pode habitar. O camarada se fere com pedras. E é esse homem que Jesus atravessa o mar, faz os discípulos passar uma tempestade só para poder salvar a vida daquele homem. Olha as pessoas que andavam com Jesus. Olha as pessoas que Jesus sentava na mesa. Olha as pessoas que Jesus dava atenção. Eram pessoas que eram excluídas pela religião, excluídas pelas outras pessoas, mas eram incluídas pela graça de Deus, eram absolvidas pela graça de Deus. E Jesus não mudou. Ele continua querendo salvar esse tipo de pessoa. Ele continua querendo transformar a vida dessas pessoas. Esse camarada não merece aquilo que Jesus está fazendo por ele. E é por isso que esse texto é uma mensagem sobre a graça. Porque o que o homem merece é condenação. Mas pela graça de Deus, o homem pode ser absolvido dessa condenação. É tão interessante isso, que pelo texto, o versículo 39 mostra que um dos malfeitores, o texto não fala sobre esquerda e direita, nem o nome deles, embora a tradição fala que o da direita se chamava Dimas e tal, mas a questão mais interessante aqui é que o malfeitor está blasfemando contra Jesus, mas o evangelho de Mateus e o evangelho de Marcos vai mostrar que os dois estavam blasfemando, que os dois estavam ofendendo, que os dois estavam dizendo: se tu és o Cristo, desce da cruz, salva você e salva a nós também. O que acontece é que esse homem teve uma mudança de mentalidade. São essas as pessoas que Jesus quer salvar. Pessoas que outrora viviam contra ele. Pessoas que outrora ofendiam ele com os seus pecados. Pessoas que outrora ofendiam ele com palavras. Pessoas que outrora ofendiam ele com o seu comportamento. E é essas pessoas que Jesus ele quer trazer para perto. Eu tenho certeza que no dia que você se converteu, no dia que você aceitou Jesus, a última coisa que você pensava nesse dia era aceitar Jesus. E talvez, assim como esse homem, você estava condenado a alguma coisa. Você estava condenado ao inferno, você estava condenado a morrer, você estava condenado a passar a eternidade longe de Deus. Mas graças a Deus que Jesus não deu ouvido à afronta que dizia: desce dessa cruz, porque se ele tivesse descido, eu e você não estávamos salvos. Mas ele continuou, ele morreu lá, e quando desceu foi para a sepultura, e ao terceiro dia, no domingo de manhã, ele ressuscitou para poder nos garantir a vida eterna. São essas as pessoas que Jesus está disposto a salvar. Pessoas que não podem mais viver em sociedade. Pessoas que a humanidade já não dá mais nada por ele. Pessoas que literalmente não merecem viver.
pessoas que já não têm mais esperança. Esse homem aqui não pode descer na cruz, ele está no último momento da vida dele, ele está morrendo como um criminoso, ele está morrendo por conta de tudo aquilo que ele fez de errado. E no último momento, na última oportunidade, Jesus dá a chance desse homem inaugurar o paraíso, dá a chance desse homem ir para a presença do Senhor. Ou seja, existe uma condenação sobre esse homem, que no momento que Jesus é crucificado ao lado dele e ele entende que aquele ali é o Cristo, essa condenação é tirada de sobre a vida dele. Continua condenado por Roma, porque o fato de ser absolvido por Deus não nos isenta das nossas responsabilidades no âmbito humano. Mas diante de Deus, esse homem está livre. A dívida dele está sendo paga por alguém que está sendo crucificado ao lado dele. Um deles está dizendo assim, se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós também. E ele estava querendo salvar aquele camarada. Só que se ele desce da cruz, ele não ia salvar. E é por isso que ele permanece na cruz, para poder salvar todos quanto querem essa salvação. E isso é muito lindo, ele está salvando um condenado, mas ao mesmo tempo do outro lado tem um outro condenado que não está sendo salvo. Ou seja, essas pessoas que ele quer salvar, pessoas que são escória da sociedade, mas não significa que todas essas pessoas serão salvas. Não porque ele determinou que não vão ser salvas, mas porque essas pessoas não aceitam tão grandiosa salvação. Essa história acaba com esse negócio de não vem pelo amor, vem pela dor, porque um desses camaradas que está com dor e não vem. Ele está com dor, ele está sofrendo, ele está morrendo e ele está blasfemando contra o próprio Deus, porque a dor não traz ninguém, o que traz as pessoas é a obra do Espírito Santo através do amor de Cristo no seu coração. Deus não precisa levar ninguém para o leito de hospital para salvar, Deus não precisa ferir ninguém para salvar, Deus salva a hora que quer, do jeito que quer, da maneira que quer, porque a salvação pertence ao Senhor. Parece que para esse homem não tem mais jeito, mas tem jeito. Para Jesus sempre tem jeito. Pode ser a pior pessoa da sociedade, alguém pode não querer dentro de casa, alguém pode excluir do âmbito familiar, mas essa pessoa ela é absolvida e incluída na igreja através da graça do Senhor Jesus Cristo. O camarada está blasfemando contra Jesus e de repente ocorre uma metanoia, uma mudança de mentalidade nele. Ou seja, é essas pessoas que Jesus está disposto a salvar. Pessoas que a sociedade não dá nada, pessoas que a gente não coloca dentro da nossa casa, pessoas que a gente não consegue conviver, pessoas que você olha e fala, esse camarada, ele nunca vai se converter, ele nunca vai ser crente, e de repente Jesus faz a obra, Jesus trabalha, Jesus opera, porque foi assim na minha e na sua vida. A gente também não queria saber de Deus. Tem pessoas aqui que às vezes dormia na rua, bêbado. Tem gente que faz isso, ou não tem? Tem gente aqui que era para ter morrido de overdose, ter morrido no tráfico, ter morrido no crime, ter morrido na depressão, ter tirado a própria vida. Mas esse Salvador subiu na cruz e Ele resgatou você, Ele redimiu você, Ele mudou a história da sua vida. Na cruz, esses camaradas, eles estão sendo comprados de novo para Deus. Aliás, esse camarada está sendo comprado de novo para Deus. Porque isso é redenção. É comprar algo para si, é comprar novamente algo para si. O homem, quando pecou, ele passa a pertencer ao diabo. A natureza dele passa a ser pecaminosa, ele não pode salvar a si mesmo. E o sacrifício de animal também não pode tirar a culpa que nele há. Por isso Jesus encarnou, Jesus viveu, Jesus sofreu. E não era só o meu pecado que estava sobre ele, era o seu pecado, era o seu pecado, era o pecado de todos nós e de todo mundo que estava sobre ele. E ele está morrendo, inclusive, por aquele camarada que está do lado dele e não quer essa salvação. Ele está morrendo por aquele camarada que eu e você não morreríamos, vamos falar a verdade. Pessoas que a gente ia passar na rua e não ia cumprimentar. Jesus está ali, disposto a salvar aquelas pessoas. Jesus, portanto, com esse comportamento, ele mostra que ele está disposto a salvar a escória da sociedade. E o verso de número 39, ele diz assim: e um dos malfeitores que estava pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós.
E isso estava sendo falado já por outras pessoas. Essa talvez seja uma das maiores afrontas que fizeram a Jesus enquanto ele estava na cruz. Foi uma das maiores acusações que fizeram para ele. Estavam tentando o próprio Jesus. Só que a questão não é que ele não tinha poder para se salvar. A questão é que ele abre mão do uso desse poder e ele prefere perder a sua vida para que eu e você pudéssemos ser salvos. Ele está ali entregando a vida dele. Não eram as pessoas que literalmente estavam tirando a vida de Jesus, mas ele mesmo estava entregando a sua vida por amor àquelas pessoas. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor por nós, em Cristo morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Você não era crente, você não era bonzinho, você não era homem de Deus, você não era mulher de Deus, e Jesus já estava decidido em morrer por você. Mas esse texto aqui, esse versículo, nos traz uma outra reflexão. A primeira, Jesus está disposto a salvar a escória da sociedade. Mas segunda lição, ela é mais uma pergunta para a sua reflexão. E a pergunta é: que tipo de Salvador você quer? Porque a gente está falando de um homem que está aceitando a salvação que Jesus tem para oferecer, pastor Jerry. Que é a salvação da sua alma, uma salvação espiritual. Uma salvação inclusive do próprio Deus, porque o homem, ele não estava ali condenado simplesmente para servir ao diabo ou coisa do tipo. Ele estava condenado a sofrer a ira de Deus sobre ele. Ou seja, um homem, ou aquele que se converte, aquele que se arrepende, ele está ali e aceita a salvação da sua alma. Ele pede para que Jesus se lembre dele. Ele reconhece seus pecados. Ele tem uma promessa de estar no paraíso com o Cristo. Mas do outro lado, tem um que está dizendo assim, ó: se você é o Cristo, salva você, mas me salva também. Só que a salvação que ele está pedindo não é a salvação da sua alma. Não é uma salvação dos seus pecados. Não é uma salvação de tipo, muda a minha vida, muda a minha história, me dá uma nova oportunidade. A salvação que ele está pedindo é mais ou menos assim, ó: me prova que você é Deus, mudando a situação que eu estou vivendo. Seja o salvador da situação que eu estou vivendo. Seja o salvador das consequências do meu pecado. É isso que ele está falando. E vamos ser sinceros, esse é o salvador que muita gente tem pregado por aí. O Jesus que salva casamento, o Jesus que salva você da vergonha, o Jesus que salva você da vida financeira pregressa que você está. Mas o Jesus da Bíblia é o Jesus que não está preocupado só com o seu casamento, que não está preocupado só com a sua vida financeira, mas que está preocupado em ser o salvador da sua alma que está perdida. E você vai nas campanhas, hoje não tanto, não tenho tantos convites devido ao trabalho, mas sempre quando é possível, às vezes você vai na igreja: irmão, vem pregar. Tá bom, tem tema, né? Ah, tem. A gente vai fazer aqui 7 dias no propósito tal, mas tem que ser 7 dias ou 3 dias, porque se fizer 5 dias, Deus não responde. E tem que acontecer, porque a gente já determinou que nesses dias Deus vai fazer. Não estou aqui dizendo que é errado fazer campanha ou coisa do tipo. O que eu estou querendo dizer para você é que esse Jesus que as pessoas estão oferecendo, o Jesus que você está doente, então ele pode curar você. Você pode continuar no pecado, pode continuar bebendo, mentindo, viciando os outros, pode continuar no vício que você está, você pode continuar vivendo essa vida aí pregressa, mas esse Jesus aqui, ele quer mudar a situação financeira que você está vivendo, ele quer salvar o seu casamento, quando na verdade o problema está aqui. E ele quer ser o salvador da nossa alma. A pergunta é: que salvador a gente está querendo? Porque pode ver que tem muitas pessoas que ele vem: pastor, ora por mim, irmãos, ora por mim. E aí ele se empolga e Jesus dá a bênção para o camarada. E cadê ele? Nunca mais aparece. Por quê? Porque o tipo de salvador que ele quer que Jesus seja não é o tipo de salvador que Jesus se propõe a ser. Jesus não é simplesmente um salvador das consequências dos meus erros. Porque esse camarada está dizendo assim: ó, a consequência do meu erro é estar aqui na cruz. Então me tira da consequência do meu pecado, me tira da consequência dos meus atos. E deixa eu dizer uma coisa: muitas vezes, se não todas, você vai viver a consequência do seu pecado. Samuel, mesmo Jesus me perdoando, sim, você vai sofrer a consequência, mas vai sofrer sem sentir culpa. Vai sofrer sem sentir aquela agonia por estar pecando contra o Senhor, mas entendendo a realidade: eu estou salvo, eu estou perdoado,
e o que eu estou vivendo é uma consequência dos meus atos. Vamos ser sinceros, muitas coisas que nós vivemos é consequência dos nossos atos, consequência dos nossos pecados. E Jesus não é o salvador das consequências dos meus erros. Jesus não é o salvador das consequências dos meus pecados. Jesus é aquele que se propõe a ser o salvador da minha alma. Porque o problema do ser humano não é casamento, não é finança. O problema do ser humano é o seu coração, é a sua natureza caída. Tanto é que, vamos ser sinceros, às vezes quando o camarada se converte de fato, o problema no casamento dele diminui. O problema na vida financeira dele diminui. Samuel, por quê? Porque o real problema dele é a alma pecaminosa dele. E quando se resolve o real problema do ser humano, todas as outras áreas da vida do ser humano começam a melhorar. Ou seja, que tipo de salvador você quer? Que tipo de salvador você quer? Aquele que vai te livrar das consequências dos seus erros? Ou aquele salvador que mesmo sabendo dos seus erros, mesmo sabendo dos seus pecados, mesmo sabendo que você não merece, Ele escolhe te dar amor, Ele escolhe te dar a graça dEle, Ele escolhe ter misericórdia da sua vida, Ele escolhe voluntariamente morrer na cruz para poder salvar a tua alma. Qual salvador você quer ou qual salvador você está buscando aqui hoje? Ou seja, os dois estão blasfemando. Só que cada um quer um contato com um tipo de salvador. Um quer o salvador que livra da consequência, o outro quer o salvador que livra a alma dele. E esse que se arrepende, o que alguns dizem estar à direita de Jesus, ele entende uma realidade altamente teológica, que ele não sabe que é teológica, mas ele fala. Porque ele está olhando para a conduta do outro e ele está repreendendo. Ele está olhando para a conduta do outro que está blasfemando contra Jesus, que está tentando ao Senhor Jesus Cristo, e ele diz assim, você mesmo nessa situação, você não teme a Deus? Você está na mesma condenação e você não tem temor. Olha esse tipo de pessoa que busca um Jesus que só livra ela das consequências dos seus erros, são pessoas que não temem a Deus. São pessoas que não têm reverência a Deus. Pessoa que está ofendendo o próprio Deus com a sua conduta. E esse camarada aqui, ele não entende essa pecaminosidade dele. Ele continua cheio de soberba e cheio de si, estando condenado. Enquanto o outro blasfema, está ali porque merece estar ali, só que ele entende isso. E ele olha e fala assim, nem mesmo na situação você temes a Deus? Nós estamos aqui porque nós merecemos estar aqui. Os nossos feitos exigiam isso. Mas esse nenhum mal fez. Ele não sabe. Mas o que ele está falando é basicamente o seguinte, a respeito da pecaminosidade humana e da inocência do Cordeiro de Deus. Ele está dizendo assim, eu mereço estar na cruz, mas ele não merece. Eu fiz por merecer estar aqui, mas ele não fez por merecer estar aqui. E é essa a mensagem. Nós somos o vilão da história, irmão. Essa é a realidade. Às vezes a gente escuta algumas pregações, alguns louvores que fazem pensar que nós somos as melhores pessoas do mundo. Mas se não fosse a graça de Deus, ai de nós, irmãos. Se não fosse a misericórdia de Deus, ai da nossa vida. Porque o vilão de toda a história somos nós. O Brasil é corrupto, não é o Brasil que é corrupto, são as pessoas que são corruptas. É aquele ditado, né? O problema do Brasil é o brasileiro. De fato, o problema do mundo é a humanidade. Só que Jesus veio para salvar justamente essas pessoas que não merecem ser salvas. Ele veio salvar justamente essas pessoas que não merecem a graça de Deus. O camarada entende a pecaminosidade dele. E ele entende a inocência de Jesus. Reflita sobre isso. Que a mensagem hoje não é que Deus vai te entregar a chave, que Deus vai te dar a vitória, porque a maior vitória que Deus poderia te dar, eu já estou pregando. Jesus morreu na cruz no seu lugar. Essa é a maior vitória que eu e você podemos ter. Nós merecemos isso.
Ele está dizendo assim, eu mereço estar na cruz. Agora se coloca no lugar, você também merecia estar lá, eu também merecia estar lá. Essa cruz era nossa. Literalmente ele morre no lugar de Barrabás. Barrabás simboliza a gente, pastor, que estava condenado. E que antes de chegar à nossa condenação, Jesus vai e toma a cruz que era para nós carregarmos. Morre a morte que era para nós morrermos. Ele entende a sua pecaminosidade, mas ele entende a inocência do Senhor Jesus Cristo. E era a mesma lógica que acontecia com o animal quando eu comecei a ministração. Você coloca a mão na cabeça do animal, faz confissão de pecados, e é basicamente uma transferência de culpa. Ou seja, a culpa que é do ser humano passa para o animal morre no lugar do ser humano. Jesus é o Cordeiro de Deus, e sobre ele também vai os nossos pecados, e ele morre também em nosso lugar. Ou seja, o Cordeiro não tem nada a ver com o que você fez, mas sobre ele vai a sua culpa e a sua responsabilidade. Assim foi com a nossa salvação. Todos os nossos pecados, eles são levados sobre o Senhor Jesus Cristo. E eu termino essa palavra com um terceiro ponto para nós refletirmos, que é que existem duas realidades eternas. Jesus está disposto a salvar a escória da sociedade. Só que existem pessoas que querem um tipo de Salvador que Jesus não está disposto a ser. Aquele Salvador que te livra das consequências dos seus atos. E Ele não está disposto a ser esse Salvador. Só que os homens, eles sofrem, obviamente, a consequência dos seus atos. Já é uma consequência estar na cruz, mas não aceitar o Salvador já traz a eles um outro patamar de condenação. Já traz um outro patamar de condenação. Por quê? Porque aquele ladrão, aquele malfeitor que não se converte, a realidade é o seguinte, ele vai para o inferno. Ele vai passar a eternidade toda longe de Deus. Ele está no grupo das pessoas que não foram absolvidas pela graça. E eu repito, não foi porque Deus não quis salvar, é porque Ele não quis aceitar aquela graça salvífica da parte de Jesus. Mas aquele ladrão, aquele malfeitor, que entende que está ali por responsabilidade dos seus atos, ele olha e fala assim, Senhor, lembra-te de mim quando você entrar no seu reino. E Jesus conhece o que quer dizer o nosso coração, porque Ele não está dizendo assim, me salva. Porque Jesus não tem amnésia, ainda mais na forma plena de Deus. De fato, Ele ia lembrar daquele homem de qualquer forma, porque Ele é onisciente. Mas Ele entende o que aquele camarada está dizendo. Ele entende a mensagem daquele homem que está dizendo assim, eu não mereço, então se lembra, não é me leva, não é faz uma obra na minha vida, não é me salva, é só se lembra de mim. E Jesus faz uma promessa, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Quando Ele subiu ali naquela cruz, se Ele morresse, Ele iria para o inferno, mas crucificaram Ele do lado do Salvador, e Ele teve um contato com o Salvador, e ao invés de ir para o inferno, Ele foi para o paraíso. Assim foi comigo e com você. Se nós morrêssemos os nossos pecados, iríamos para o inferno, mas o Salvador foi crucificado, o Salvador morreu no nosso lugar, e hoje, se nós morrermos, nós vamos direto para o paraíso, ficar com o Senhor Jesus Cristo. É a mesma lógica que acontece conosco, que é que acontece com esse camarada. Lembra-te de mim quando você entrar no seu reino. Enquanto um está dizendo assim, me prova que você é o enviado de Deus, me salvando das consequências dos meus erros, o outro chama ele de Senhor. O outro entende que ele tem um reino. O outro entende que ele é inocente. O outro entende que é pecador. E se você não tem essas características, irmão, lamento te dizer, você não é salvo. Como assim, Samuel? É essa a realidade. Se você não entende a sua pecaminosidade, se você não entende que Jesus não merecia ter morrido na cruz, se você não entende que se não fosse Ele, você estava perdido, então talvez seja uma clara evidência que você não tenha sido salvo. Agora, quando eu paro e penso, eu não merecia, eu não podia fazer nada para me salvar, e eu nem posso fazer nada para me salvar, você entende a mensagem da graça.
pastor Jerry falou uma coisa certa feita e isso entrou no meu coração. É que a mensagem da graça é a mensagem mais difícil de ser pregada. Por que, Samuel? Porque essa nossa natureza caída aqui, está sempre falando para a gente que a gente é digno de alguma coisa. Que a gente é bom em alguma coisa. Que a gente é bonzinho, que a gente é legal e a gente não é. Tanto é que no seu trabalho, às vezes na sua igreja, às vezes pregando a gente, às vezes cantando, você está com comportamentos pecaminosos. E não vai para o inferno, Samuel, como não? Não vai, sabe por quê? Porque Jesus quem decidiu te salvar. Você não é salvo pela sua conduta. Para ir para o inferno, a conduta é o passaporte para ir para o inferno, a nossa conduta. As nossas obras contribuem para a gente ir para o inferno, mas as nossas obras não contribuem para a gente ser salvo. Guarda isso no seu coração. A minha obra contribui para a minha condenação, mas a minha obra não contribui em nada para a minha salvação. É a mesma lógica da criança. Ela é pecador tanto como o adulto. Então por que todas as crianças são salvas? Ora, porque o Salvador quis salvar elas. E essa lógica se aplica a nós também. Eu não sou salvo porque eu sou bonzinho, porque eu sou legal, porque eu sou bonitinho, porque eu nem sou. Eu sou salvo porque Jesus quis me salvar. Vocês estão rindo de mim, né? Eu entendi. Eu sou salvo porque Jesus decidiu me salvar. Ou seja, estamos diante de duas realidades eternas. Um ladrão, um malfeitor que morre e vai para o paraíso. Ele vai para a presença de Deus, está com a presença ali do próprio Cristo. Ele está no lugar onde os santos estão. Ele está no lugar onde Paulo estava. Ele está no lugar onde Pedro está. Ele está no mesmo lugar onde homens que fizeram muito mais que ele, pecaram menos que ele, também estão. É como aquela parábola que mostra que os últimos trabalhadores, eles ganham mesmo do que os primeiros. Mas isso não é injusto, não, porque aqueles que trabalham primeiro também, eles não merecem entrar no gozo do Senhor. Aquele que trabalha muito, aquele que trabalha pouco, aquele que prega muito, aquele que faz muita coisa, aquele que não faz nada. Ninguém merece a graça de Deus. É por isso que é graça, é um favor que nós não merecemos. Então é possível que eu esteja pregando hoje aqui na igreja, e aqueles que vão ouvir depois, para dois grupos de pessoas. Para aqueles que estão perto do Salvador e longe da salvação, e aqueles que passaram do time dos condenados para o time daqueles que foram absolvidos pela graça de Deus. Esse camarada, tem um desses camaradas que não se arrepende, que ele está perto do Salvador, mas ele não está salvo. Ele está do lado do Salvador e ele não está salvo. Judas expulsou demônio. Judas curou enfermo. Judas tinha uma responsabilidade enorme no meio dos 12, qual ele cuidava da oferta e ele passava a mãozinha lá. O camarada traz Jesus. O camarada comete suicídio. Ele estava o tempo todo do lado de Jesus. Teve um privilégio que o próprio Cristo disse. Muitos morreram querendo ter esse privilégio de ver as coisas que você vê e eles não tiveram a oportunidade de ver. E Judas teve. E Judas morre e vai para o inferno. Porque estava perto do Salvador, mas estava longe da salvação. Tem um outro que é tão pecador quanto esse, mas que ele entende quem ele é. Ele entende a inocência do Cordeiro. E ele é salvo porque Jesus decidiu salvar. Jesus poderia falar assim, não, eu vou deixar esse cara aí, o cara apronta a vida toda. Aí chega aqui no final da vida dele, para eu salvar ele, irmãos. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é basicamente a mensagem do Evangelho. Pessoas que não merecem sendo usadas por Deus. Pessoas que não merecem sendo salvas por Deus. Pessoas que literalmente mereciam o pior dos homens e o pior de Deus. Mas que pela graça de Deus foram absolvidas dos seus pecados. Tem duas realidades eternas. Mas existe uma promessa sobre aqueles que entregam a sua vida ao Senhor Jesus. Esse homem ele está condenado, para o homem está condenado a ir para o inferno. Mas ele quer que Jesus seja o salvador da sua alma. Ele não quer que Jesus livre ele da cruz, ele não quer que Jesus tire ele dali. Ele não quer isso, ele quer que Jesus salve a alma dele. Ele quer que Jesus se lembre dele. Ele quer que Jesus, quando chegue lá no reino dele, lembre daquele camarada que estava do lado dele, morrendo pelos seus próprios atos. Que Deus coloque isso cada vez mais no nosso coração. Porque
é muito fácil perder Jesus no meio da religião. Às vezes a gente acha que as pessoas só se perdem se ela for lá para o mundo e se ela começar a beber e se drogar e coisa e tal, e também é uma realidade. Porém, tem pessoas que estão perto do Salvador, mas que não estão salvas. Pessoas que estão assim, ó, prega, canta, louva, tal. E no grande dia Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Eu não conheço vocês. Essa é uma mensagem de reflexão para nós. Não seja legalista, não seja uma pessoa que acha que a sua conduta te salva e que, como eu sempre brinco, né, sobre a nossa roupinha de ver Deus, porque para muitos isso está contribuindo para a salvação. Tem igrejas que dizem assim: ó, irmão, o ladrão não entra no reino do céu, quem não dizima é ladrão, então se não dá dízimo vai para o inferno. Deus livre os desempregados, né, que não tem condições de dizimar. Ou seja, coloca a obra humana numa obra que é de Cristo. Não seja essa pessoa que está perto do Salvador, mas que está longe da salvação. Seja igual esse que saiu do time dos condenados e foi para o time daqueles que foram absolvidos pela graça de Deus. Você merecia o pior? Sim. Não vem com essa: eu mereci o melhor de Deus porque eu sou o centro do coração de Jesus e que esses negócios vou fazer igual a Mariana fez agora. Tipo, não, esquece essa mensagem. A mensagem do Evangelho é: eu sou pecador. Eu não merecia nada do que hoje eu vivo, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, como disse o apóstolo Paulo. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos saem daqui abençoados nesta noite por esta palavra? Deus é tremendo. Deus fala com a gente. Deus está sempre nos preparando para vivermos algo a mais.